Olá, que bom que você está aqui. Eu sou a Silvia Werneck e esse é o Arte em Tudo. Esse é um canal criado por mim e pelo Henrique Luz para a gente conversar sobre coisas do mundo, fatos do cotidiano, comentando esses assuntos através de obras de arte de todos os tempos. Você não precisa ser um especialista para curtir o que a gente vai discutir aqui, você só precisa gostar de arte, um pouquinho, mesmo que você não entenda. E o que a gente pretende é tornar o conhecimento sobre a arte um pouco mais dinâmico, entremeando esses artistas e essas obras sobre as quais a gente vai falar, com assuntos do cotidiano que estão aí na cabeça de todo mundo. Então, antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque daí você é avisade de quando a gente postar um vídeo novo. E isso ajuda a gente a fazer o canal crescer e a gente continuar falando sobre arte. Por exemplo, a gente tem passado ultimamente por episódios muito graves de racismo, não apenas no Brasil, como no mundo. A gente teve nos Estados Unidos o caso do assassinato do George Floyd, que gerou todo o movimento do Black Lives Matter. E aqui no Brasil também a gente tem visto casos muito graves de racismo, né? Então a gente teve só nos últimos tempos o assassinato do Beto Freitas pelos seguranças do Carrefour em Porto Alegre. A gente teve o caso do Nego da Vila em São Paulo, que foi assassinado enquanto ele tentava separar uma briga. E a gente teve também em Pernambuco o caso do rapaz que foi morto por um dono do carro, porque ele estava tentando entrar, ele se enganou de carro e ele estava tentando entrar num carro errado e ele foi morto a tiros. E, ultimamente, mais recentemente, a gente ficou sabendo de uma história de uma mulher que ficou 40 anos em condições análogas à escravidão. Isso tudo é muito grave e é muito estrutural. O racismo está na base da formação social de muitas sociedades. E no Brasil não é diferente. Vamos lembrar que o Brasil foi o último país do continente a abolir a escravidão. E isso deixa marcas profundas até hoje. A gente ainda tem uma sociedade profundamente desigual, né? E o que acontece é que isso veio à tona, isso começou a chamar a atenção de maneira mais geral, há menos tempo. Há muito menos tempo do que o movimento negro se organiza na luta contra o racismo. Se a gente for ver, por exemplo, o movimento negro unificado, ele tem mais de 40 anos. Ou seja, a luta antirracista, ela é muito antiga. Só que as pessoas que não são negras estão apenas muito recentemente despertando para esse assunto. Então, dentro desse assunto, a gente vai falar sobre 3 artistas negros, dentre os inúmeros e maravilhosos artistas negros e artistas negras que a gente tem no país, muitos ainda com pouca visibilidade. Graças a Deus, tem muita gente empenhada em aprofundar essa pesquisa e mapear e divulgar o trabalho desses criadores incríveis. E eu quero começar com um artista já falecido, que foi não apenas um artista, como foi um ativista, um escritor, um dramaturgo, um ator, um político e uma pessoa importantíssima dentro da luta das pessoas negras. Eu estou falando do Abdias Nascimento, que nasceu em 1914 em Franca, no interior de São Paulo, e morreu em 2011 no Rio de Janeiro. O Abdias Nascimento é uma pessoa chave na luta antirracista. O Abdias Nascimento criou o Teatro Experimental do Negro, ele foi um dos idealizadores do Memorial Zumbi e também um dos criadores do Movimento Negro Unificado, o MNU, que eu falei agora há pouco. Como artista visual, o Abdias Nascimento ele se dedicou a fazer uma pintura, principalmente pintura, que falasse sobre a religiosidade
afro-brasileira. Então ele vai tratar dos temas dos orixás, como que isso está imerso na cultura que se formou no Brasil, cultura feita pelas pessoas negras, e ele vai também falar da diáspora. Essa pintura, o Totem da Liberdade, ela foi feita quando Abdias Nascimento estava vivendo nos Estados Unidos. E nela a gente pode ver elementos relacionados aos orixás, como as pontas de lança triplas de Exu, né, que no candomblé, Exu é a entidade que ela representa o dom da comunicação e ela facilita o contato entre o mundo terreno e o mundo espiritual, né? O Abdias Nascimento, na verdade, ele começou a pintar no fim da década de 60, né? E ele intensificou a atividade no exílio. E eu gostaria de ler umas palavras dele que ele disse sobre a produção enquanto ele estava vivendo nos Estados Unidos, né? Ele fez a seguinte declaração numa entrevista. Abre aspas. Uma coisa sensacional aconteceu comigo. Bloqueado pelo inglês, desenvolvi uma nova forma de comunicação. Descobri que eu possuía uma outra forma de linguagem dentro de mim mesmo. Descobri que podia pintar. E pintando, eu seria capaz de mostrar o que palavreado nenhum diria. Uma experiência difícil de explicar. O mais apropriado mesmo é dizer que os orixás baixaram e que pinto em estado de comunicação íntima com os orixás. Os outros artistas que eu vou falar são artistas mais jovens, contemporâneos, né? E a primeira pessoa sobre a qual eu vou falar é a Rosana Paulino. A Rosana Paulino, ela é artista, ativista, professora, e ela trabalha sobretudo com questões da memória, ou melhor, da falta de memória pela qual as pessoas de ascendência negra e as pessoas negras passam, né? Porque se a gente for pensar, uma pessoa considerada branca, ela consegue fazer um estudo dos ancestrais dela até 500 anos. Agora, quando a gente está falando de pessoas negras, essas pessoas foram arrancadas de seus lugares de origem, muitas vezes obrigadas a mudar de nome, a ter novos registros. Então, esse elo da memória, ele se perdeu, né? Então, é muito difícil para uma pessoa negra traçar todo o caminho da sua ancestralidade. A Rosana Paulino, um dos temas mais caros a ela é essa questão da memória. Então, o trabalho que eu escolhi falar aqui nesse canal hoje é um trabalho dela que se chama A Parede da Memória. Essa é uma das obras mais famosas da Rosana, né? É um trabalho que ocupou uma parede grande da Pinacoteca, em São Paulo, e ele é formado por pequenas almofadinhas que lembram patuás, que são pequenas trouxinhas de tecido costuradas com ervas dentro, que servem como amuletos de proteção na tradição do candomblé. Aqui, essas almofadinhas têm impressas na frente fotos de pessoas da família da artista. E elas são fechadas com um alinhavo feito à mão. A Rosana, ela usa muito essa técnica da costura em vários trabalhos dela, como uma tentativa mesmo de suturar um passado fragmentado. Vamos lembrar também que mesmo depois da abolição da escravidão, muitos documentos, a maioria dos documentos referentes à escravidão foi queimado. Então aqui o que ela está tentando fazer aqui com esse trabalho é tentar recompor uma história que não consegue chegar muito atrás no passado. Muitas imagens acabam sendo repetidas por falta de informação sobre essas pessoas que vieram antes. Essa é uma tentativa de refazer esse mapeamento afetivo na falta das informações oficiais. Bom, o Dalton Paula é um artista de Brasília, nascido em 1982, e ele vive em Goiânia. Dalton Paula é um artista que vai fazer um resgate dos rituais
das religiões afro, numa tentativa de reparação simbólica, não uma reparação histórica real, mas ele vai usar esses mecanismos da religiosidade, palavra difícil, para tentar fazer essa reparação, né? Ele trabalha muito com performance, com objetos. Ele teve presente na mostra Histórias Afroatlânticas, em São Paulo, no MASP e no Instituto Tomiotaki. E o trabalho do Dalton Paula, que eu vou falar aqui, se chama Retrata Divina. Bom, Retrata Divina é uma instalação, né? E o artista ele usa como base enciclopédias, né? E a gente vai considerar aí que nas enciclopédias as pessoas negras não costumam ser retratadas tradicionalmente, ou pelo menos não em destaque, né? Muito menos como o assunto principal digno de uma capa, né? Então essa instalação é um conjunto de 9 pinturas sobre capas de enciclopédias. O interessante é que essas imagens elas são feitas a partir de fotos de uma colega de trabalho do Dalton Paula, que na verdade é uma mulher branca, de classe média, e são retratos de cenas cotidianas, de lazer ou de bem-estar. Então o que ele faz é pegar essas imagens e transpor para as capas das enciclopédias, mas alterando totalmente todo o cenário, retirando fundo, retirando tudo que permita que a gente saiba exatamente o contexto, né? E naturalmente enegrecendo a personagem, né? Então ele está ficcionalizando uma vida que na verdade nunca existiu, né? Então aí no caso dando a uma mulher negra um protagonismo que muito raramente acontece na realidade, né? E o fato dessas imagens estarem nas capas de objetos que simbolizam o conhecimento digno de ser impresso em grossos livros, também tem uma camada adicional de restituição de direitos civis, né? E por último, eu vou falar da Marcela Bonfim. A Marcela Bonfim é do interior de São Paulo e ela é formada em economia. E ela era uma pessoa que acreditava no esforço individual, na meritocracia, até que ela foi percebendo o quanto a situação dela como uma mulher negra era mais complicada do que a situação de outras pessoas. Depois que ela se formou em economia, ela não conseguia arrumar emprego. E aí surgiu uma oportunidade de trabalho em Porto Velho, Rondônia. E ela resolveu aceitar. Quando ela chegou lá, sem saber direito as particularidades do lugar, ela se deparou com um contexto que a surpreendeu muito. Por exemplo, ela diz que ela gerava um estranhamento nas pessoas e que as pessoas perguntavam para ela, por exemplo, se ela era barbadiana, que é como são conhecidas as pessoas que chegaram, as pessoas negras, de famílias tradicionais negras, que vieram para essa região amazônica no começo do século XX. A partir daí, ela começou a se interessar por ir atrás das histórias dessas pessoas. Ela comprou uma câmera fotográfica e ela começou, num primeiro momento, a registrar isso nos momentos de lazer. E é aí que ela diz que ela foi se descobrindo como negra, porque ela vivia em São Paulo, num contexto em que se exigia dela um tipo de atitude mais parecida com uma atitude das pessoas brancas. Então ela diz que ela realmente se descobriu como negra depois de ter essa vivência na Amazônia. Então ela começou a pesquisar essa história das pessoas, das famílias negras na Amazônia, num projeto que ela chama de Amazônia Negra. Então, nesse processo,
de registrar as pessoas, ela foi não apenas se percebendo como negra, como também sentindo orgulho da sua pele pela primeira vez, né? Então essa imagem, por exemplo, é de uma figura muito importante lá, que é o barbadiano Bubu Johnson. Algumas famílias são conhecidas como as famílias tradicionais negras, né? E ela, ao pesquisar a história dessa Amazônia negra, ela foi descobrindo a si própria. E eu quero terminar esse nosso primeiro encontro com um poema da Marcela Bonfim, que, além de fotógrafa, ela também é cantora e poeta. Então diz ela: ao negro, uma poesia, escravidão, capitalismo, pandemias. Ao negro, outra uma poesia navio, escuridão, sem direito, a despedidas mar adentro se foi. Ao negro, mais essa poesia. Muitos que passaram, sequer enxergaram a luz do dia. Ao negro, mais essa poesia. Será o fim dos tempos ou mais um no meio da morte a cada dia? Ao negro, uma última poesia. Depois que tudo passar, o que será da pele escura, já que achava que era dia? Bom, esse foi o nosso primeiro episódio do Arte em Tudo. Não se esqueça de se inscrever no canal, assinar o sininho das notificações, por favor. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, embora o tema não seja muito agradável, mas é muito importante que a gente fale sobre isso. É muito importante que seja uma luta, a luta antirracista, ela não é só dos negros. A luta antirracista, ela tem que ser de todos nós. E apesar do tema ser pesado, eu acho que eu mostrei aqui artistas incríveis, e eles são apenas alguns dos muitos e muitas artistas negros e negras que a gente tem nesse nosso Brasilzão. E de qualquer maneira, eu espero te encontrar aqui na próxima semana, porque mal ou bem, na verdade, isso tudo é um pretexto para a gente falar sobre arte. Conseguimos! Yeah!